pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Fadiva Cast, nosso terceiro episódio já. Estou muito feliz em te ter aqui e hoje eu tenho uma convidada mais que especial, a professora Márcia, nossa querida professora aqui da Fadiva. Márcia, muito bem-vinda ao nosso podcast. Vitória, eu que agradeço mais uma oportunidade de estar podendo contribuir com o trabalho maravilhoso que vocês fazem aqui de divulgação da faculdade. Que bom. Estou muito feliz em te receber aqui. Que bom. Tenho certeza que os alunos também vão gostar muito de conhecer um pouquinho mais dessa história. Vamos lá, então. Só peço já desculpas de antemão, porque eu tô tossindo hoje sem parar, viu, gente? Mas vai tomando uma aguinha, acho que vai dar tudo certo. Você que está aqui, que não conhece o nosso podcast, esse é o podcast da Fadiva. Nossa intenção é ser um podcast descontraído, para a gente conversar, conhecer um pouquinho a história dos nossos professores, colaboradores, alunos. Então fica à vontade, pega aí uma pipoca, um refrigerante e vamos conversar e conhecer um pouquinho mais da história da professora Márcia. Vamos lá. Professora, me conta então um pouquinho aí quem é a Márcia, o seu currículo, aquilo que você é formada. Então vamos lá, Vitória. Vou de forma bem breve, apesar no meu caso, assim, o breve demora um pouquinho, porque eu já tô aqui há bastante tempo, né, gente? Mas então, Vitória, a minha formação da educação básica foi magistério. À época nós podíamos optar no ensino médio em fazer cursos profissionalizantes. Então eu fiz magistério lá no Colégio Santos Anjos e desde então eu me apaixonei pela docência, pela sala de aula, por essa interação que a gente tem, né? De tentar transmitir um pouco de conhecimento para pessoas que estão ali com a gente. Aí na sequência disso, as minhas primeiras formações a nível de graduação foram também na área da educação, porque eu tinha uma certeza, eu queria ser professora. E é muito bom quando a gente tem essa certeza desde novinho, porque a gente consegue focar. Então eu fiz letras, né? Fiz magistério e atuei a vida inteira nas redes públicas, particulares, educação infantil, fundamental, básica. Já com a minha carreira aí, com uns 15 anos de atuação no magistério, eu vim para o curso de Direito, já mais velha, não vim para o curso de Direito como a minha primeira graduação, não é? Eu vim para o curso de Direito no início dos anos 2000. E, na época, eu atuava como professora na rede pública municipal, eu atuava como professora em educação básica e trabalhava também na superintendência de ensino. E a professora Vânia Benfica era a minha superior e minha professora aqui na Fadiva. Então, quando eu estava no último ano do curso, aquela época era ano, sabe? Nós não tínhamos período ainda. Nós tínhamos 5 anos e as aulas, tirando isso, eram bem semelhantes. Quando a gente estava no último ano, um professor aqui da casa, professor Paulo César, não sei se você se recorda, chegou a ter aulas com ele de filosofia. Eu peguei só o Ribas. Então, o professor Paulo César precisou se afastar. E não havia um substituto ali rapidinho, foi uma coisa bem rápida para as aulas de filosofia. E eu tinha como complemento do meu curso de letras especialização em filosofia. Então foi a minha porta de entrada aqui para a faculdade de Direito. Eu ainda estava no último ano. O ano que vem eu faço 20 anos aqui como professora na Fadiva. Uau. Foi em 2006 isso. E então eu vim substituir o professor Paulo César. E cá estou. E nunca mais saiu. E nunca mais saí. Estou por aqui. Que história. É uma oportunidade que surgiu, você abraçou e conversou com a sua vida. É isso. E como eu estava te falando ali antes de você começar a gravar, né? Eu acho muito importante porque ainda que as minhas especializações, né? Hoje eu já tenho várias especializações na área de direito civil, constitucional, que é onde eu atuo. Mas a minha formação base é de magistério, então eu gosto muito de falar que eu sou professora. Eu sou professora por vocação, por escolha, e isso fez de mim uma pessoa muito realizada profissionalmente. Esse contato com a sala de aula, com as mudanças, né? Eu falo que em outras profissões a pessoa sai de férias e volta aonde ela parou. Nós do magistério não. A cada período, a cada ano, é um recomeço. Isso para mim é muito gratificante. Eu venho da aula, eu não sei o que eu vou encontrar aqui.
Eu não sei como a sala vai estar naquele dia. Às vezes eu consigo cumprir meu roteiro, meu planejamento, às vezes não. Na maioria das vezes, mais do que transmitir, eu aprendo muito com vocês. Eu vivi um tempo que as formas de prestação de ensino, né, mudaram muito. Eu tive que me adaptar com realidades que eu nem imaginava que existiam. Então eu falo que isso assim traz um estímulo, uma energia que não deixa a gente parar muito no tempo, não. E eu sou muito grata por ter tido essa oportunidade. Eu sempre estou agradecendo a Deus, assim, de eu estar no lugar que eu sempre quis estar. Que é a sala de aula. A sala de aula. Lecionando. Muito bonita essa história, essa trajetória profissional. E você nasceu em Varginha mesmo? Nascida e criada aqui? Nascida e criada aqui, morei um tempo fora. Mas assim, em todos os meus momentos de vida, eu já sou aposentada, inclusive, tá? Por tempo, né, de contribuição. Então eu falo que a minha aposentadoria, o pessoal que está assistindo a gente aqui, se tem direito previdenciário, né, sabe como é lento o processo de aposentadoria. E eu tive, assim, praticamente interrupção nenhuma. Eu brinco que a minha aposentadoria foi muito fácil, porque eu sempre estive na docência, sem interrupção. Tirando as 2 gestações, as licenças maternidades, eu nunca interrompi. Então, assim, eu morei a vida inteira em Varginha, quase que a maior parte do tempo foi aqui que eu trabalhei mesmo. E é como eu falo, né, a minha família, eu criei as minhas 2 filhas aqui, todas as 2 fizeram direito, inclusive, as 2 fizeram direito aqui, uma hoje mora no estado de São Paulo, ela é servidora pública, né, ela prestou concurso para o TJMG, e ela fala que foi graças ao curso de Direito que hoje ela tem uma estabilidade. Inclusive, ela mora no estado de São Paulo, no interior do estado de São Paulo, e trabalha em Três Corações. Olha! Essa realidade não seria possível, não é? E a outra, que cursou Direito também, trabalha em cartório. Então, eu falo assim que a gente meio que é uma família, que o direito está muito presente. Meu pai, advogado a vida inteira, até hoje, aos 93 anos, ele ainda lê, estuda e atua. Nós somos 6 irmãos, 5 de nós fizemos direito. De uma forma ou de outra, todos nós estamos atuando dentro das áreas e dos ramos do direito. Das infinitas esferas das infinitas possibilidades. Então, para quem está aqui com a gente, isso é muito importante falar, né? Só dentro desse meu núcleo restrito de família, eu tenho, olha, filha concursada, eu tenho a outra filha contratada em cartório, não é? Pai que advoga, tenho irmão juiz, irmão promotor, irmã professora e advogada. Então, assim, quanta variedade dentro de um nicho tão pequeno de pessoas, né? E isso é muito importante que a gente pense quando vai escolher uma profissão, uma carreira. Porque ao longo da vida, a gente tem alternativas muitas. Você se formou aqui, não é? Você tem todo aí um futuro de amplo, possibilidades. De milhões de possibilidades. O direito, ele fornece, né? Igual você comentou também sobre a sua filha ter passado no concurso, trabalhar para Minas, mas morar em São Paulo. Então, eu gosto muito também dessa questão do direito poder oferecer pra gente uma liberdade territorial. Sim. Então, às vezes, a gente tá lá de férias e acontece alguma coisa e a gente consegue resolver isso de férias. Exatamente. O direito e aí eu te falo até isso dentro da docência, né? Nós temos hoje um percentual das nossas aulas, a Fadiva é presencial, o nosso curso é presencial, mas a gente tem um percentual de aulas em EAD. E o que acontece? Eu posso gravar essas aulas em qualquer lugar. E essas aulas, em algum momento, podem ser replicadas em outros espaços acadêmicos que não só a faculdade de Direito. Então, isso eu falo assim, que é algo muito novo ainda, não é? A gente vem, assim, descortinando esses universos, mas como isso dá uma segurança profissional para vocês que estão chegando, né? A Fadiva Digital é uma prova disso que nós estamos vivendo aqui. Verdade. O avanço da tecnologia
que conquistou também, graças a Deus, o ramo do direito e nos possibilitou expandir as nossas fronteiras. Sim. A gente nem imagina onde o nosso podcast pode chegar, onde uma aula gravada pode chegar, a quem ela pode atingir, né? Exatamente. Isso é muito lindo. E, professora, você estava contando para mim que você fez magistério, lecionou na rede Educação básica. A minha mãe, inclusive, te conheceu da Secretaria de Educação. Minha mãe, mesma coisa, magistério, trabalhou a vida toda. Tá vendo, gente, escola. como faz tempo que eu tô por aqui? Fui professora da Vitória. Foi minha orientadora também da Sim. minha monografia, né? De conclusão de curso. E quando a senhora se identificou e se interessou, propriamente dito, pelo direito? Então, aí eu vou contar aqui, hoje é papo aberto, né, Vitória? Assim que eu me formei em magistério, aos 18 anos, eu cheguei a fazer o vestibular para o curso de Direito. Passei no vestibular e cheguei a dar início no curso. Isso aí, Vitória, no início da década de 80. O que aconteceu? Nesse primeiro ano do curso de Direito, eu não vou falar tranquei não, porque realmente eu abandonei. Eu me casei e fui embora de Varginha. Quase 20 anos depois, em outra realidade, em outra situação, de uma certa forma até incentivada pela minha irmã, a Miriam, que muitos de vocês conhecem, que é professora aqui na casa também. A Miriam, que era servidora pública da Justiça do Trabalho, e o concurso dela era de nível médio, quando ela fez lá atrás, né? E ela resolveu que ela queria fazer o curso de Direito. Ela também tinha formação em Letras e Magistério, ela queria fazer o curso de Direito. Mas ela falou, Márcia, eu não vou sozinha não. Vamos comigo pro curso. Porque a gente estava num momento de vida assim que os filhos já estavam maiores um pouquinho. Nós morávamos em casas geminadas, então assim dava para criar uma realidade doméstica, vamos dizer assim, que a gente pudesse no noturno. E aí nós viemos. E aí, o que aconteceu? Eu vim para acompanhar a Miriam. E, Vitória, eu vim na hora certa. Talvez, se eu tivesse feito o curso aos 18 anos, eu não ia ter a paixão, o envolvimento que eu tive aos 37, 38 anos de idade, que foi quando eu vim fazer o curso de Direito. A maturidade. Eu já tinha filha adolescente e filha criança na época, não é? Eu já tinha uma profissão solidificada dentro do magistério, eu já estava atuando na Secretaria de Educação, então assim, sabe aquilo da vida começa aos 40? A minha vida no direito começou aos 40. E quando no final do curso, no último ano, veio para mim a possibilidade de exercer o magistério dentro do curso de direito, aí eu falo, as coisas não acontecem à toa. As coisas têm um propósito e têm um momento na vida da gente. Eu falo, pode parecer assim utópico, pode parecer piegas, gente, mas na maioria dos dias, também não vou falar que são todos, né? Mas na maioria dos dias, eu venho muito alegre para minha sala de aula. Até no dia que eu tô com preguiça de dar aula, Vitória, porque tem, viu, gente? Igual vocês têm preguiça, eu também tenho preguiça. Até o dia, sabe por quê? Eu sei que a gente vai trocar, ainda mais no meu direito civil, que tem situações do cotidiano. Muitas. Vem um aluno, conta uma coisa pra gente, e ali a gente começa brincando, e de repente a gente sai com uma sensação tão boa de ter feito um pouquinho de diferença na vida de alguém, e desse alguém ter feito diferença. Porque o professor aprende demais com o aluno, o tempo todo, Vitória. É verdade. Então, assim, eu sou muito grata, eu venho pra cá, eu faço as minhas orações quando eu tô vindo pra cá, eu falo, obrigada, meu Deus, porque eu acordei e porque eu tenho um trabalho que eu gosto de fazer. É uma gratidão imensa poder trabalhar com aquilo que a gente gosta. ama. Porque trabalhar a gente precisa. Então, muitas vezes, você não tá no lugar que você gostaria. Mas, olha, ao longo desses anos todos, e são muitos, se eu for contar, do meu primeiro dia de aula aos 18 anos, substituindo, eu sempre começo substituindo, tem uma história por trás disso. Lá no Colégio Santos Anjos, onde eu fiz meu magistério, até agora, eu tenho mais de 45 anos de sala de aula, Vitória. É isso tudo mesmo. É muito tempo. Pois é o dobro da idade dela. É muita coisa. E é como eu te falo, é uma renovação. Sala de aula, pra mim, é uma renovação, assim, é uma energia muito boa. Enquanto eu puder, eu sei que eu já tô aí, daqui a pouco eu vou ter que rever um pouquinho isso, eu já diminuí, sim, o número de aulas que eu dou,
mas enquanto eu puder, enquanto eu me sentir dessa forma motivada, é aqui que eu quero estar. Uau. E você conseguiria compartilhar com a gente algum momento marcante da sua carreira profissional ou da sua vida pessoal? Bom, da vida pessoal, indiscutivelmente, foi a maternidade. Né? Isso aí, assim, eu sempre tive uma certeza. Eu queria ter filhas. E eu fui abençoada com filhas, com 2. Uau. E aí, depois, mais velha, na maturidade, eu falei assim, quem gente, quem sabe eu poderia ter tido um menino. E me veio um neto. Uau, que então, legal. assim, pessoalmente falando, são assim, os momentos marcantes. É uma gratidão muito grande pela minha estrutura familiar, não é? Pelos meus parentes próximos, que sempre estiveram, cada um da sua forma, me dando suporte, me apoiando. Eu falo que a gente tem segurança no lugar que vive, da família que a gente faz parte. E histórias marcantes eu teria muitas, Vitória. Aqui na Fadiva tem muitas, assim, momentos maravilhosos. Mas vamos pegar um recente, né? No caso meu, por exemplo, a pandemia, Vitória. As minhas habilidades em relação à internet, uso de rede, de ferramentas, eram as habilidades de uma pessoa da minha geração. Gente, vocês estão vendo aí, de vez em quando eu jogo uma data, um tempo, vocês devem estar aí fazendo conta. Eu tenho 64 anos hoje, tá? 64. Gente! Então, e trabalho desde os 18. Você tá ótima, maravilhosa. Né? É o filtro dela, viu, gente? Então, Vitória, eu falo que a pandemia, e eu vi isso acontecer com muitos colegas meus de trabalho, foi um momento que a minha geração se aposentou. Porque não quis ou não deu conta de lidar com o trabalho de forma remota e com as novidades que vieram depois. Então, hoje em dia está muito na moda falar que a minha geração é aquela geração que viveu as experiências mais díspares, não é? Na minha infância, por exemplo, as televisões eram em preto e branco e não era toda a casa que tinha. Na minha casa, e nós éramos uma família onde os pais trabalhavam, que tinha um poder aquisitivo razoável, a minha mãe contava que ela comprou a primeira televisão, já casada, com o dinheiro, o salário de professora dela. Então, eu nasci assistindo televisão em preto e branco, e olha onde eu tô hoje aqui com você. Então, a pandemia foi assim, aquela pancada, aquele soco na cara, sabe? Ô Márcio, o negócio é o seguinte pra você, ou você entra nesse ritmo aí, dá um jeito, se vira, corre atrás e aprende, ou você aposenta. E aí eu falei, não, mas eu gosto da aula. Então, se a única coisa que eu tenho pra fazer é trabalhar nesse remoto, vamos que vamos. E aí, o que me surpreendeu de uma forma muito positiva? Os meus alunos, 30, 40 anos mais jovens que eu, também tinham dificuldades. Sim. Então, quando a gente dava aquelas aulas remotas, que você ia ligar o celular, quantas vezes que eu tava achando que eu tava ali abafando, gravando uma aula, e a bateria já tinha acabado, Vitória. Aí eu descobri que a câmera numa posição, eu ficava menos pior, com a outra posição, a questão da luz, aí eu colocava um monte de vadimeco assim, colocava uma luzinha em cima, e aí eu falava assim, Márcia, fala mais devagar, tua dicção é péssima. Eu fui descobrir isso, gente, aos 50 e tantos anos de idade, na época da pandemia. Então eu falo assim, isso foi muito marcante para mim. E assim, eu me sinto orgulhosa de mim mesma de ter conseguido atravessar, e hoje eu sou professora em EAD também, e eu consigo fazer isso assim com desenvoltura, com facilidade. Quem diria, virou até professora EAD. Olha, então eu falaria isso, não para os meus alunos que nasceram com o celular na mão, que é a tua geração, mas para os meus pares, para as pessoas que se assustam com essa questão da tecnologia, né? O mundo não é pra mim, não é pra... É pra quem quer, sabe? Eu gosto muito disso, assim, eu posso, eu quero, eu vou lá e faço. Todo mundo pode. Sim. É claro que a gente tem algumas dificuldades e limitações que vocês não têm, mas eu me sinto, assim, muito realizada em ter conseguido. Então é onde eu penso, eu ainda não preciso parar.
porque eu ainda tô dando conta. Eu vou ser a primeira pessoa a saber quando eu não estiver dando conta. Mas já tem 2 ou 3, inclusive a Priscila que passou ali, na hora que eu tiver... Você me avisa. Me avisa, tipo assim, Márcia, deu, né? Agora deu. Mas não foi a pandemia. Então, assim, entre muitas histórias que eu poderia te contar, essa da pandemia, assim, pra mim, realmente foi muito marcante. Eu consegui permanecer, e digo mais, eu acho que eu permaneci com qualidade, mas aí vocês é que vão dizer. Eu me lembro dessa época da pandemia, eu estava tendo aula com a senhora, inclusive, foi bem no meio do meu curso, então 5º, 6º período, que a gente tá ali no meio mesmo. E eu lembro, e deu muito certo, professora. Então eu te tranquilizo completamente, porque as suas aulas estavam excelentes. A gente tinha muita saudade do presencial. Isso que doeu no nosso coração. Sim. Porque tem a limitação do tempo de aula, ter que ficar um pouquinho menor, porque você não tem aquela interação ao vivo, até o social, porque aqui na faculdade, você sabe disso, a gente tem um social muito gostoso. Muito. E a gente perdeu tudo assim, da noite pro dia. Eu não sei se você se recorda, você estava no meio do curso, naquela semana de março, no finalzinho que parou tudo, nós tivemos uma colação de grau aqui no salão. Salão lotado, as turmas eram bem maiores antes da pandemia. Nós tivemos uma colação de grau e já se havia assim, alguns ruídos, alguns boatos, né? Parece que tem um negócio de um vírus e tal. E no dia seguinte, a coordenação, a direção da escola entrou em contato com a gente, dizendo que as aulas estariam suspensas por 3 dias na semana seguinte. Nós voltamos 1 ano e meio depois, Vitória. Eu lembro disso. Nós saímos por 3 dias e numa ingenuidade de achando assim que ia passar, que o vírus ia assim passar. Que na outra semana ia, sei lá, fazer uma limpeza, uma faxina, eu não sei o que a gente pensava. E assim, foram perdas, sabe? As de vida a gente nem vai falar aqui agora. Mas assim, as pessoas tiveram que mudar mesmo, muito. Então, isso foi muito marcante para mim e acredito que para os colegas professores da minha geração, não é? E para de vocês também. Nossa, foi marcante para todos os lados. E professora, a senhora é vista aqui na faculdade como uma professora muito querida. Eu fico feliz. O segredo disso seria a paciência com os alunos ou a paixão pelo que você faz? Olha, a paciência não é muito não, porque os meus alunos sabem que, né, às vezes eu falo, gente, por favor, hello, vem pra cá comigo, né? Então, assim, eu acho que é a paixão e é uma ferramenta que desde muito jovem eu sempre tive. Eu adoro ouvir a história do outro. Eu gosto muito de saber da vida dos outros. Eu sou quase uma fofoqueira, tá, gente? Eu adoro que a pessoa venha, me conte. E aí eu consigo me colocar um pouco, acho que nesse universo do aluno. Porque à medida que o aluno vai te contando alguma coisa da vida dele, você começa a enxergar algumas vivências, algumas realidades que muitas vezes nem passa pela nossa cabeça. O aluno tá ali, tá com a carinha boa, mas às vezes ele tá vivendo situações tão difíceis que um sorriso teu, uma palavrinha, ele saber que talvez possa contar com você. Então eu acho que assim, isso me traz um pouco de leveza na minha forma de atuar, mas eu não poderia deixar de falar que é o conteúdo que eu leciono. Eu não sei se você tem alguma pergunta nesse sentido, mas eu acho que o direito civil, ele humaniza muito a relação professor-aluno, porque ele está presente na vida de todo mundo o tempo todo. Pode entrar, porque é nosso próximo tópico. Então mas vamos lá. Mesmo. Eu dou aula de civil nos períodos finais, né? Do 5º ao 8º. E para quem não sabe, que está aqui com a gente, direito civil começa no primeiro período do curso e vai até o 8º. Então, quando a gente chega nesse finalzinho, eu tenho uma turma de 8º período, que eu estaria até lá com eles agora, eu começo a aula fazendo uma linha do tempo. E eu coloco lá desenho, assim, de uma forma mais ou menos perceptível, eu coloco lá uma mulher grávida, né, faço assim dentro da barriga dela o bebezinho, e eu coloco lá no fim da linha um indivíduo assim, deitadinho, morto, né? E para mostrar o que para o meu aluno? Que o direito civil está na nossa vida, querendo ou não, desde antes da gente nascer até pós a nossa morte. Por quê?
O Brasil é um país que não reconhece, não descriminalizou a prática do aborto, exceto naquelas situações previstas em lei. Então, o que acontece? Antes de eu nascer, já existe uma legislação que garante o meu direito de vir ao mundo. Olha o direito civil aí. E depois que eu morro, existe toda a questão da sucessão patrimonial que vai dar continuidade ao patrimônio que eu construí em vida. Então, quando eu compro um aparelho celular, quando eu compro um ingresso de um show, de uma festa, quando eu vou no salão e contrato um serviço para, sei lá, deixar meu cabelo bonito igual o seu e eu saio de lá com outra coisa, o que eu faço? Quem eu procuro? Aonde eu vou? E com isso, né, ao longo das aulas, os alunos começam a trazer situações do dia a dia. Então, a gente faz com que a aula não fique uma aula pesada. Então, eu tenho o privilégio, igual eu te falei, de gostar do que eu faço. A paciência não tem muita, não. De gostar do que eu faço, de ouvir. E assim, ao longo dos anos, eu fui construindo essa ferramenta de perceber. Não, hoje eu nem vou dar isso aqui nessa sala. Hoje vai ser leve, hoje a gente vai contar casos aqui. De perceber, assim, como lidar com cada turma, ainda que os conteúdos sejam os mesmos, e de ter o privilégio de trabalhar com uma matéria que está no dia a dia de todo mundo. Que engloba tudo. Eu amo direito civil. Desde o primeiro dia de aula, eu sou civilista nata. E aí o pessoal ama penal e eu, tipo assim, civil é melhor que penal. Penal é a emoção, né, gente? A série, é o filme, né? Pra quem gosta, é muito emocionante. Crime, né? Aí quando eu fui fazer a UAB também, a segunda fase, eu me falou assim, como assim você vai fazer em civil? Você é maluca? Pois é. Tem muita peça. Eu falei, gente, mas é um lugar que eu sinto segurança. E assim, foi super tranquilo. Claro, porque você tem afinidade com. Então, essa afinidade que eu tenho com a sala de aula e com o conteúdo, eu acho que pode ser a resposta pra isso aí que você perguntou. Por que eu sou querida? Mas tem hora que eu sou chata também, viu, gente? Mas em relação ao direito civil, eu acredito muito nisso. Ele realmente comunica muito com o nosso dia a dia. Muito. Você tem lecionado aqui na nossa instituição o direito civil. E como você acredita que o direito civil ele está presente ali no dia a dia de cada aluno? Gente, vamos lá. Outra aula que eu sempre começo, isso com o pessoal de 5º período, quando eu vou começar com o direito das coisas, né? E acaba que no direito das coisas a gente fala um pouquinho de contrato, que foi a aula anterior. Aí eu falo assim, pessoal, tem alguém aqui com menos de 18 anos? No 5º período não tem mais, né, Vitória? No 1º, 2º ainda aparece, mas lá no 5º não. Aí não, todo mundo fala que, então, que ótimo. Todos vocês, então, que estão aqui comigo hoje, já renovaram a matrícula? E a gente renova aqui semestralmente, eles falam, já, tô renovando e tal. Aí eu falo assim, ler o contrato? Aí você já começa a ver aquele olho assim, quem leu? Aí um ou outro numa sala de 50, 60 alunos faz assim, ó. E um dedinho muito amedrontado. Ninguém faz assim. Aí eu falo assim, tá. E você leu aquela cláusula que fala que a partir da semana que vem vocês vão ter um reajuste de 40% na mensalidade? Vitória, é um escândalo. E eu deixo aquilo ali, sabe? Aí depois que todo mundo já tá estressado, não sei o que, eu falo, gente, vocês não leram porque não tem. E vocês não leram porque não tem, porque vocês não leram o contrato coisa nenhuma. Então, gente, nós contratamos, a partir da maioridade, você contrata serviços o tempo todo. A van que te traz pra cá, comprar o teu lanche ali na cantina e pagar no final do mês, a roupa que você compra, o celular que você compra, o serviço que você contrata. Nós lidamos com questões onde o civil está presente, direito do consumidor, gente. Nossa, todo dia. Todo dia, o tempo todo. Compra na internet. Compra na internet. Eu posso devolver, mas eu tenho que motivar essa devolução. Então, eu falo também que o direito civil, algumas áreas, é claro, né? Ele deveria estar na educação básica. Concordo. Deveria fazer parte da estrutura curricular da educação básica. Porque o adolescente consome. Ele consome produto, ele consome moda, ele consome alimento, ele participa de muita coisa, ainda que sejam com os pais responsáveis, ele tem que ter uma noção. Ele tem vizinhos. Exato. Opa! Tem direito família. de vizinhança, ele tem família.
recentíssimo na nossa legislação. No teu tempo ainda não tinha isso, o contrato de namoro. Por quê? Porque as relações socialmente, elas vão se evoluindo e as pessoas hoje, elas se relacionam de uma forma muito rápida, no sentido de criar intimidade e morar na casa um do outro. Isso pressupõe uma constituição de família? Sim, não sei. A gente quer constituir patrimônio junto? Não. Eu quero deixar muito claro que o nosso relacionamento é só afetivo. Então hoje você vai lá e elabora em cartório, tá, gente? Um contrato de namoro para dizer que patrimônio e bens não se comunicam. Se resguardar o seu patrimônio, porque senão pode configurar uma união estável, que aí gera efeitos patrimoniais. Então, a gente ficaria aqui, Vitória, horas falando da presença do direito civil no dia a dia das pessoas. Com certeza. O tempo todo. E eu vejo que existe, infelizmente, por conta da ignorância, a gente vê essa necessidade que realmente poderiam ter conceitos básicos de direito civil ali no ensino médio, com certeza. Quais, assim, problemas a senhora acha que poderiam ser evitadas com algum conhecimento específico do direito civil? Você poderia me dar um exemplo? Olha, se as pessoas soubessem tal coisa... Vou te dar um exemplo da minha aula de direito de família. Direito a alimentos. Né? Nós sabemos hoje que, infelizmente, isso é dado estatístico, não é? Mais de 50% das famílias brasileiras hoje, a responsável é a mãe, não é? Porque ela nunca foi casada com o pai, ou foi casada e eles se separaram em algum momento. E esse pai, é uma questão até cultural nossa, ainda resquícios da nossa sociedade patriarcal, esse pai ele vai embora quando ele se separa. E infelizmente, muitas vezes ele vai embora da vida do filho também, não é? Esse rompimento afeta não só a companheira dele, mas aos filhos daquele casal. E Vitória, eu não sei se você sabe disso, dentre esses filhos que a mulher fica responsável, muitas vezes tem filhos ali só dele. Que ele deixou com ela, junto com os filhos de ambos e talvez os filhos que ela tivesse de um outro relacionamento. Então, o que acontece? Esse filho tem direito a alimentos, tá? Esse filho menor, ele tem direito a uma prestação de alimentos. E aí a gente usa aqui um binômio que a gente chama de necessidade e possibilidade. Então, a criança tem necessidade, tem previsão na lei e tal. Mas e a tal da possibilidade? Criou-se um pensamento coletivo na sociedade que aquele pai, ele tem que dar X. Não sei de onde que saiu isso, assim, 30%. Gente, então vamos lá, 30%. Primeira coisa, e eu sou péssima em matemática, 30% é uma fatia, um percentual de alguma coisa, de um inteiro. Então a primeira coisa que eu tenho que entender, o que é esse 30%? Porque se o teu salário, Vitória, é de 10 mil reais, o teu 30% é 3 mil e alguma coisa. Mas se o meu salário mínimo o meu salário é um salário mínimo de 1.500 e poucos reais, o meu 30% é 500 reais. E não tem legislação nenhuma que impeça que esse pai, essa pessoa que presta alimentos para ajudar a mãe na criação do filho, tenha constituído uma outra família ali. É direito de todo mundo, da mãe e do pai. Então, chega pra gente, aqui mesmo no Serage, uma desinformação coletiva assim, eu quero, é a mãe que quer. Então, precisa ser orientada que não é dela o direito. Ela representa o menor. Exato. E outro ponto. Porque quando a gente era casado, o fulano estudava na escola particular, era sócio de clube, tinha aula de inglês por fora, fazia balé, fazia isso. Havia dentro daquela unidade familiar 2 contribuições. E um padrão. E um padrão que com a saída de um elemento, não quer dizer que vai ter que ser o mesmo. Possibilidade. Mas a necessidade da criança, muitas vezes, tem que ser adaptada numa nova realidade familiar. Então, é uma desinformação que, em pleno 2025, as pessoas acham que essa prestação de alimentos tem que ser ali algo engessada e que, muitas vezes, por conta da mágoa que ficou da ruptura do relacionamento, essa mãe que está com uma carga pesadíssima sobre ela, às vezes até de uma forma inconsciente, ela quer
onerar esse pai. Uhum. E a lei é muito clara quando ela estabelece, porque eu falo que a maravilha do direito não é que ele resolve tudo do jeito que a gente quer, mas ele traz a possibilidade do equilíbrio, que é o que a gente pode dizer que é a justiça. Essa mãe tem condição de prover também. Então, ali o que acontece? Tem que haver um entendimento, e muitas vezes com a interferência judicial, para que aconteça essa prestação de alimentos dentro de uma realidade ou outra. Uhum. Então, assim, existem, e aqui foi só um exemplo, Vitória, existem tantas situações que a população é desinformada. Por exemplo, e eu vou dar, agora acho que vai até além do direito civil, as pessoas têm um certo receio, até medo mesmo, de procurar os institutos, uma defensoria, um Ministério Público. É como se para as pessoas ir a um órgão que existe para cuidar dessa proteção dos direitos do indivíduo. Ah, mas se eu for lá eu vou ser preso? Então, você como formada em direito, advogada hoje, você sabe que existe esse receio por parte da população em ir atrás dos direitos por falta de conhecimento. Sim, por receio. Aqui na faculdade a gente tem o Serage, né? Tem o Sejusc, que são meios, possibilidades totalmente gratuitos de você tirar uma dúvida. Você não paga consulta, você senta, tira sua dúvida, você é orientado, é encaminhado. E aí, às vezes a pessoa fala, mas é de verdade? É de verdade. Sim. Então, assim, eu acho que esse receio, essa falta de informação, principalmente em questões da vida civil, em relação a contrato, né? Contrato de aluguel, contrato de tanta coisa, direito de vizinhança. Sabe, depois das 10 horas não pode ter barulho. Quer dizer que então até 10 horas você pode não derrubar tudo. Mas então eu não posso fazer um jantar, uma festa na minha casa, porque às 10 horas eu tenho que parar tudo. Então, assim, existem algumas crendices, né? Algumas posições que muitas vezes até dificultam esse trabalho dessa informação. Então, assim, eu falo isso muito com os meus alunos, provavelmente falei com a tua turma, da importância que a gente tem de desmistificar essa coisa assim que o direito é para poucos. O direito não é para poucos. O direito é para todos nós. Ele faz parte da nossa vida mesmo que eu não queira. Eu estou aqui com você agora e tem coisas acontecendo nas nossas vidas, não é? Que estão ligadas diretamente ao direito. Completamente. Não é? A senhora estava falando sobre direito de família, prestação alimentícia, e a gente entra muito nesse papel da mulher, na posição da mulher na sociedade. E você é a primeira convidada mulher que eu recebo aqui no podcast. Gente! E eu queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente. Então vamos lá. Sobre essa posição da mulher no mercado de trabalho, na vida acadêmica. Vitória. A senhora falou que teve uma interrupção aí das 2 gestações, isso também é muito importante. Sim, quando eu fiz faculdade, isso era o início dos anos 2000. Quando eu fiz faculdade, predominantemente o número dos alunos em sala de aula eram meninos, homens, moços. A faixa etária também era um pouco diferente à época, as pessoas não eram tão jovens, né? Predominava o pessoal já mais velho, acredito que as dificuldades eram maiores, né? As pessoas às vezes tinham que começar a trabalhar para conseguir. Sim, e estudar. não haviam tantas faculdades de direito no interior quanto há hoje aqui no sul de Minas, né? Então a pessoa tinha que se organizar mesmo para poder vir para Varginha. Eu tive uma professora, eram professores homens, predominava. E era muito normal no ambiente do direito essa predominância masculina. Você vai hoje, por exemplo, a uma audiência, a um fórum, o número, arrisco, não tem essa estatística, arrisco dizer que nos cargos, não é? Magistratura, MP, defensoria, ainda há uma predominância masculina dentro desse universo. Hoje a gente vê na OAB, mas é algo muito recente, cargos de confiança, cargos estruturais dentro da Ordem dos Advogados, ocupados por mulheres e mulheres jovens. E isso é muito novo, pode parecer não para você, para a sua geração, mas isso é muito novo dentro do direito. Então, a chegada da mulher nas estruturas do direito, né, nas carreiras do direito,
ela vem se dando de uma forma muito lenta. É claro que nas 2 últimas décadas isso avançou muito de uma forma significativa, mas até porque você trouxe aqui a minha questão, né? A mulher, querendo ou não, ela gesta. Ela tem, por mais que a gente tenha a mesma capacidade laborativa que um homem, existem situações que ainda são muito ligadas ao nosso feminino e que muitas vezes a gente tem que interromper. Às vezes não a profissão, mas o tamanho da jornada de trabalho. Você tem meninas da sua geração que eu conheço que hoje são mães, que elas têm, assim, é uma verdadeira maratona. Conciliar a maternidade, a família, o esposo, o companheiro e a rotina de trabalho. E eu nem sei se eu poderia estar falando isso aqui, mas eu acredito, Vitória, que ainda existe sim um preconceito muito velado na hora de contratar. Sim, eu conversei com esse assunto hoje, acredita? Acredito. Olha só que coincidência, mas uma pessoa falou pra mim, olha, eu acredito que eu não estou sendo contratada, uma pessoa capacitada, formada em direito. Deixa eu te interromper? Pode. Isso é estatística. O número de mulheres com graduação hoje em direito, é dado muito recente, é superior ao de homens. Então, assim, e a mulher não para na graduação, ela se especializa e ela vai embora. Né? Ainda mais com as facilidades, em todas. Hoje em dia, o número de mulheres na faculdade é superior ao de homens. Sim, é só vir aqui na sala de aula e olhar. Então, o que acontece? Essa mulher que já demonstrou a capacidade, a competência dela, a condição laborativa dela, por que ela está sendo preterida? Sim. Porque ela é mulher, Vitória. Porque ela é mulher, porque ela tem uma possibilidade de gestar. Aí ela vai se afastar, aí ela não vai querer fazer hora extra mais, porque ela tem que correr para casa, buscar o filho na escola, e isso e isso. Então, são uma série de fatores que, não vou falar de outras profissões, porque eu não tenho assim, a competência para isso, mas que dentro do direito, essa entrada da mulher, nos últimos 20 anos, realmente ela foi um boom, mas muito há que se fazer ainda. Então, quando você vem aqui, abre esse espaço, né? E você fala que eu fui a primeira convidada mulher. Quantos convidados homens você já teve nesse espaço? 2. Então, ó, gente, 50%, hein? Vamos equilibrar isso aí. Já temos nomes para os próximos. Que bom. Então, gente, esses espaços que a gente pode vir aqui e falar. Então, assim, é outra coisa que me gratifica muito, né? O meu começo e aqui já eu na minha reta final profissional, podendo ver que o esforço de algumas como que ele abriu portas para a tua geração que está vindo agora. E vocês vão abrir portas também, que a gente nem imagina quais sejam, para as gerações que estão vindo. Então, mulher, a gente veio para ficar, seja na docência, seja nos cargos estruturais do direito, a gente veio para ficar, esse espaço é nosso. E para aqueles que ainda não valorizam isso, tá na hora de dar aí se valorizar. Um startzinho e acordar. Algo que eu acho muito incrível do direito e da nossa profissão, como eu já disse, é a possibilidade de, mesmo nós gestando com filhos, a gente ter essa liberdade. Porque hoje em dia, por exemplo, eu não tenho filhos ainda, mas eu pretendo ter. E eu sei que quando eu tiver, eu vou ter, pelo menos, no meu caso como advogada, a liberdade de fazer o meu horário. Exatamente. Então isso eu acho incrível. Então eu acho que é uma profissão que abraça muito a mulher nesse sentido. Sim. Da gente poder fazer a nossa carreira como professora também. Verdade. Você conseguir selecionar e ter um tempo livre. Você hoje em dia tem a opção de trabalhar em casa. Sim. No EAD, como eu te falei no começo da nossa conversa, a Sara, minha filha mais velha, trabalha em Três Corações, no interior do estado de São Paulo. Home office. Home office. E produz assim... hoje já está constatado isso, a produção chega a ser superior. Chega a ser superior. E professora, a senhora como aquela que abriu o caminho para muitos de nós, como nós já falamos aqui, qual conselho você deixaria para as meninas e mulheres que estão nos assistindo, do direito ou não, profissionais, mães, esposas? O conselho, então é um só, então vamos escolher caprichado. Bom, gente, meninas, mulheres, moças, primeiramente, tenta encontrar, e não posso dizer se todas vão ter assim
a bênção que eu tive mesmo, né? De descobrir muito cedo o que eu queria fazer. Mas dentre todas as possibilidades, igual a Vitória falou, seja no direito, seja onde for, tenta encontrar um lugar que te faça bem. E quando você encontrar esse lugar, não, eu quero, pelo menos assim o começo, eu acho que é por aqui que eu tô querendo, capacite-se. Capacitar, Vitória. Porque, às vezes, recentemente, eu fui a uma feira de profissões, semana passada, e uma adolescente de 15 anos, né, falou assim, mas o direito não tá super lotado? E na hora eu falei assim para essa menina, eu falei, olha, se a gente for pensar isso, nós vamos pensar isso de todas as profissões. Exatamente. O que vai fazer a diferença? O teu envolvimento, a tua competência, o acreditar naquilo ali e a profissionalização constante. Não existe aqui eu terminei. Eu leio, eu estudo, eu me atualizo todos os dias. Seja de forma acadêmica, fazendo curso e tudo mais, ou seja de forma aqui, na participação. Espontânea, né? De forma espontânea. Então, assim, procura um nicho que você se sinta satisfeita e capacite-se. Vá atrás de conhecimento. Conhecimento não é só sala de aula. Conhecimento é vivência, conhecimento é experiência. Vai atrás, eleja algumas pessoas que você, assim, se espelha nessas pessoas, conversa, corre, vai à luta. Não se acanhe, não se preocupe em fazer desvios ao longo do seu caminho. Os desvios existem para nos fortalecer. Eu comecei e não deu conta, eu estou desistindo. Não, você não está desistindo. Você simplesmente está usando rotas alternativas. Porque eu acredito, Vitória, que tanto na vida quanto na profissão, a gente está em constante evolução. O tempo todo. Com certeza. Se eu tô aqui, eu tô fazendo alguma coisa. E então, assim, para vocês que estão aí, toda essa energia do começo, use essa energia a teu favor. Com certeza. Corre lá porque você chega. Eu creio muito nisso. Eu também. E eu acho que isso nos alavanca. É verdade. Eu creio que as mulheres, nós possuímos aptidões diferentes que os homens não possuem, assim como eles possuem aptidões que nós não possuímos. Verdade. E eu creio que a sensibilidade, a empatia, é algo que só o toque feminino tem. E existem locais que só essa pequena habilidade, esse detalhe, só isso consegue abrir algumas determinadas portas. Verdade. E pegando o direito, né, que a gente tem que puxar aqui para o direito. Uma mulher numa conciliação, Vitória, ela por si só, e eu já ouvi isso de pessoas que estiveram presentes, né, das partes ali numa conciliação, falando assim, a hora que eu cheguei e vi que era uma moça, me deu uma coisa tão boa. E não é só de mulher que eu já ouvi isso, não. Já ouvi isso de homens. Quando eu vi que era uma doutora, que era uma advogada, que era uma... Eu senti uma coisa muito boa. Eu falei, Sim. Essa moça vai me resolver. Então tá ligado a isso que você falou, dessas habilidades femininas. Então explora. A gente não é mulher por acaso. Graças a Deus. Vamos explorar. Eu amo essa mulher. Eu também. Não queria nascer um homem, também não. Quero nascer uma mulher mais evoluída, se for o caso. Mas homem não. Então, gente, vamos explorar isso. Nós temos, gente, um mundo aberto na nossa frente. Com certeza. E nós temos aqui uma mulher real. E o que... Duas. Duas. A nossa entrevistada é uma mulher de verdade, uma mulher forjada pela vida, uma mulher dedicada. E o que a Márcia gosta de fazer fora da sala de aula, quando as luzes se apagam, quando a faculdade se fecha? Então vamos lá, vou contar uma coisa que eu acho que não é todo mundo que sabe, não. Eu adoro roça. Roça mesmo. Meu lazer, assim, as minhas amigas próximas, as pessoas falam assim, já sei, vai pra roça. Já sei, tá na roça. Quem me tem lá no Instagram pode reparar que 90% das minhas postagens é na roça, com cachorro, com cavalo, no mato, pôr do sol, nascer do sol. Que delícia. Então eu falo assim, que essa Márcia da roça, ali eu me recarrego, me conecto, eu penso muito e eu gosto muito de fazer muita coisa assim, comigo mesma. Que legal. Isso eu acho legal também porque me traz paz, sabe, Vitória? Que delícia. Então eu gosto de caminhar, eu gosto de escalar, eu gosto de andar a cavalo. Escalar? Morro acima, morro abaixo, eu gosto de andar a cavalo. Legal. Eu gosto de fazer caminhadas longas e gosto de fazer isso muito assim também no finalzinho do dia, de noite. E aí eu brinco com o pessoal lá da roça, né, que o pessoal de roça gosta muito de contar caso de
Assombração. Demais. Aí eu falo, gente, quando eu morrer, se vocês me verem andando aqui, não é assombração, hein? É minha que eu vontade gosto de mesmo. continuar a andar. Então, esse é um legal. pouquinho da Márcia que ninguém sabe, né? E você conseguiria indicar pra gente um livro que te marcou? Milhares. Nossa Alguns. Senhora, milhares. No momento, eu tô lendo, eu não vou lembrar da autora, que eu tô apaixonada dele. O Defeito é a Cor. É uma história de uma mulher negra, escrava, não é? Que saiu da África, veio para o Brasil. E o que está me marcando muito? Eu estou lendo esse livro, tá? O que está me marcando nele? Depois eu posso até tirar uma foto e mandar para você, Claro. Vitória. Ele está me marcando porque, para nós que estudamos história pós-escravidão, não é? Vem muito aquela imagem do negro numa situação assim de total... completamente despossuído de tudo. Então, realmente, nós não conseguimos, assim, mensurar o que era a vida dessas pessoas. Mas essa autora escreve muito bem. Então, ela está demonstrando ali que dentro das realidades da escravatura, essa mulher, então, são situações de mulheres. A história se passa em 1700, no começo de 1700 alguma coisa. Ela sai da África, ela vem para a Bahia. Está na Bahia, começa numa fazenda, depois ela é vendida. Tá lá em Salvador, vamos dizer assim, não é? E ela resolve empreender. Uau. Ela é escrava ainda, mas ela consegue roubar um tempo e se instruir. E como o livro não é só ficção, ele é baseado em relatos, em documentos que foram encontrados, né? A gente vê muito assim, os quilombos como lugares organizados por homens. Tinham muitos quilombos organizados por mulheres para uma fortalecer a outra. E então assim, o título me chamou a atenção, não foi assim indicado, a minha irmã comprou o livro, o título me atraiu muito, Defeito é a Cor. Forte. É muito legal de ler, eu gostei muito e deixa eu ver se entre os clássicos, eu gosto muito de literatura brasileira, Sim, sou apaixonada por Érico Veríssimo, sou apaixonada por Jorge Amado, muito bom. sou apaixonada pelas escritoras, existe um livro também, eu sou péssima para guardar nome de escritora, tá gente? É um livro assim gostosinho de ler, ele é assim, ele é a mãe da mãe da mãe da minha filha. Conta também história de mulheres. Você tá vendo que eu gosto de livro de mulheres, né? As minhas heroínas... empoderada, hein? As minhas heroínas são muito femininas. Uau. Quando adolescente, eu li O Vento Levou. Eu me apaixonei pela Scarlett. Porque ela era muito atrevida, gente. Eu acho que eu sou uma pessoa meio atrevida, sabe? Sim. Eu me apaixonei pela Scarlett, de O Vento Levou. Então eu falo assim que... Eu sempre gostei muito desse universo onde a mulher, ela vai atrás do que ela quer. Com certeza. Tem uma série que se chama O Canto de Aya, que conta de um mundo paralelo, né? Que foi tomado por uma seita, onde ela escraviza as mulheres. E aí uma mulher se levanta e começa a levantar outras para se libertar. É muito legal, tá na Amazon. Minha psicóloga que me indicou. Olha, O Mundo de Aya. O Conto de Aya, o Canto de Aya. Eu vou achar. Elas usam um chapéuzinho assim. Minha psicóloga me indicou, adorei. E te indico também, porque trata da fortaleza de uma mulher. Somos muito fortes, Vitória. Somos, com o certeza. problema é que por muito tempo nos fizeram acreditar no contrário. É verdade. Né? Conta pra gente, a gente já tá caminhando pro final. Mas conta pra gente, vamos encerrar aí com uma memória afetiva especial que você guarda da Fadiva. Da Fadiva? Nossa, são tantas. Uma são memória muitos anos. afetiva que eu tenho aqui é quando eu tive uma aluna aqui, eu não vou falar o nome dela, né? Não é o caso. Como eu te disse no comecinho, eu fui professora de educação básica nas redes particulares e públicas, municipal, estadual. E antes de eu ir para a superintendência, a época que eu comecei a fazer o curso de Direito pela segunda vez, que eu já te contei, eu dava aulas na 4ª série, hoje é o 5º ano, na 4ª série, numa escola que era nova aqui em Varginha, Escola Maria Aparecida Abreu, lá no bairro Damasco. Então eu dava aulas à tarde, e eu saía de lá, ia em casa correndo, ajeitava as coisas para as meninas e a gente vinha para a faculdade, né? E eu falava muito lá na sala de aula dessa minha vida. Eu sempre fui de contar com as coisas para os alunos. Então, assim,
eles eram assim uma turma, uma escola mesmo em função do local, eram assim pessoas com muitas carências, com muitas dificuldades. Então eles achavam assim meio absurdo eu já ser professora, né? E por que eu ainda queria estudar? Então eles me perguntavam muito isso e eu acabava contando que eu saía correndo, eu vinha para aula, que eu tinha coisas para fazer e tipo assim, mas você já é professora, por que vai? Tá. E aí foi, né? Alguns anos depois, Vitória, eu numa turma de primeiro período, na época eu ainda dava aula de filosofia no primeiro período, no diurno, naquele momento de apresentação, né? Por que você veio pra cá, não sei o quê. Uma menina levanta, uma turma grande, de quase 100 alunos que nós tínhamos naquela época, ela levantou e falou assim, Márcia, eu vim pra cá por causa de você. Até hoje, quando eu falo isso, meio que dá uma vontade de chorar. Porque você não deve estar se lembrando de mim, ela já era uma moça, né? Eu fui só aluna lá na Escola Maria Aparecida Abreu. E eu era encantada com você contar, então eu comecei a pedir para minha mãe me trazer de ônibus aqui no centro para eu ver essa escola. E quando eu vi essa faculdade, eu queria vir para cá, eu queria estudar aqui. Então eu vim para cá por causa de você. Aquilo me jogou um fardo. Era para trazer só uma leveza, mas eu falei, gente, que responsabilidade, né? Essa menina com essa expectativa, sabe quando a gente chega no primeiro ano que você acha que vai resolver tudo? Sim. Ali, né? Em si. E é só o começo, então, né? assim, ela se formou aqui. Eu não sei te dizer onde exatamente ela tá, mas eu sei que ela é advogada hoje. Então, foi algo que me marcou demais. Sim. Quando uma pessoa, por conta da tua história, quer ir pro lugar que você tava. Professora, foi um grande prazer te receber aqui no nosso podcast. Eu achei lindíssima a sua história. É muito bom, realmente, quando a gente é mulher e pode compartilhar com outra mulher as mesmas experiências, as vivências, coisas que eu ainda vou viver. E gerações tão diferentes, né, Vitória? E eu adoro ouvir, porque a palavra diz que as mulheres mais velhas, elas ensinam as mais novas. Então isso você tem em comum comigo. Lembra lá atrás que eu falei pra você que uma das minhas características, talvez, de ser querida, é que eu gosto de ouvir? É verdade. Eu sempre fui uma ouvideira. Sou faladeira também, mas sempre fui ouvideira. Isso é muito bom. Eu creio que há propósito nisso, porque o Senhor nos deu 2 ouvidos e uma boca. Pois é. Então, a Bíblia fala pra gente ser tardio no falar, né? No irar e no falar. Então, é um prazer conhecer um pouquinho a sua história. Saiba que eu, como sua aluna, eu não te escolhi como orientadora à toa, porque a sua trajetória como professora, desde ali do comecinho do meu curso, a pandemia, o final, você me inspirou. E tá vendo? Só por isso, gente, vale a pena. Ganhei o dia, a semana. Você me inspirou. E eu falava pra minha mãe, falava, eu tô tão feliz porque ela aceitou ser a minha orientadora, ela me acompanhou nesse processo. Então, assim, eu fico realmente muito grata de agora poder te receber aqui, conversar, conhecer a tua história. Sabe que você inspira não apenas a mim, mas a muitas e muitos aqui da Fadiva. A sua vida dedicada ao ensino, ela tem plantado algo em nós. E nós estamos florescendo uma sementinha que a Márcia plantou. Gente, olha que lindo. Como que não emociona, né? Com essa menina falando essas coisas pra mim. Então, Vitória, assim, não tem muito o que falar, não. É uma honra. Muito Foi obrigada. uma alegria. Muito obrigada. Eu me sinto assim, hoje você pode ter certeza que vão ser um daqueles dias que eu vou deitar no meu travesseiro e vai falar assim, Márcia, valeu. Valeu os dias de preguiça, os dias que não deram muito certo, os recuos, mas foi muito bom, foi muito gratificante. E é isso que eu quero sempre, sabe? É poder compartilhar um pouquinho disso aí com vocês. Muito obrigada mesmo pelo convite. Muito obrigada. Você que nos acompanhou até aqui, obrigada pela sua companhia. Deixa um like aqui nesse vídeo, deixa um comentário para a professora Márcia, compartilhe com seus amigos, com seus colegas aqui da Fadiva ou de fora da Fadiva e nos aguarde para o próximo episódio do Fadiva Cast. Se vocês tiverem paciência de ficar até o finalzinho, beijo e obrigado para todas Tchau, e tchau. todos. Tchau!